7h36, ND Notícias de volta. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, deu uma entrevista exclusiva ao jornalista Paulo César, o PC. O governador falou sobre as expectativas para as eleições do ano que vem e falou também das parcerias entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vamos ver. Durante passagem por Santa Catarina, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, conversa com nossa equipe falando um pouco de todas as expectativas para 2026, mais os desafios e também as conquistas. Governador, obrigado pelo tempo disposto para a entrevista e já vou lhe perguntar sobre o futuro. 2026, o seu nome desponta junto com o Ratinho Júnior no PSD. E a gente vê que existe uma caminhada muito forte do partido para a construção de novas lideranças. O senhor acredita que esse é o caminho, buscar novos nomes, trilhar um caminho mais sólido também? O PSD está fazendo bem isso? Acho que sim. O PSD justamente se propõe a contribuir com uma política feita com mais sobriedade, com mais sensatez, com mais equilíbrio, né? Esse é o trabalho que o partido tem buscado fazer. Eu tenho dito que além daquilo que a gente debate na política sobre o que deve ser feito, acho que é muito importante valorizar o como fazer. E o como que o presidente Kassab lidera no PSD é o que eu defendo. Política feita com diálogo, respeitando as posições divergentes. É sobre termos uma capacidade de conviver. Somos 200 milhões de brasileiros vivendo num território com características diferentes, regiões com culturas muito próprias, com interesses eventualmente divergentes. E a gente tem que saber conviver nesse imenso território, que é o Brasil, com todas essas diferenças. O senhor acredita que se houver a possibilidade, também um consenso dentro do partido, já com alinhamentos com outras siglas, o senhor se sente preparado depois da experiência no Rio Grande do Sul e passando algumas crises lá no Estado Gaúcho também? Olha, se tem uma coisa que o Rio Grande do Sul me preparou é para enfrentar crises, né? Eu comecei como governador enfrentando a crise fiscal. O Estado não tinha dinheiro para pagar salário no final do mês. Depois nós tivemos a pandemia, né? E o perfil populacional do Rio Grande do Sul é extremamente desafiador, porque população mais idosa, mais comorbidades. Então a pandemia foi muito desafiadora. Depois nós tivemos estiagens, enchentes, né? A maior enchente já vista no estado brasileiro foi a que aconteceu em 2024. Então, de fato, passamos por muitas crises que nos preparam para enfrentar problemas maiores. Mas, como eu disse, uma candidatura presidencial não é apenas atendimento de uma vontade pessoal, é sobre um projeto que deve ser construído coletivamente dentro de uma circunstância, de um contexto. Bom, vamos regionalizar um pouco nossa conversa. Durante as cheias, Santa Catarina foi um grande parceiro do Rio Grande do Sul, pela expertise que se tem em defesa civil, mas também pelo momento que o Estado Gaúcho passava. E nós temos outras discussões, por exemplo, o projeto de ferrovias. O senhor acredita que esse alinhamento dos 3 estados do Sul pode gerar um ganho muito maior, não só para o sul do Brasil, mas também pelo Brasil inteiro, demonstrando que quando se há uma conexão entre estados vizinhos, possibilita um desenvolvimento econômico, sustentável, geração de emprego, renda? Sem dúvida. Aliás, no momento de eu agradecer mais uma vez a belíssima e admirável mobilização que Santa Catarina fez pelo Rio Grande do Sul. Somos muito gratos aos nossos irmãos catarinenses por tudo que fizeram por nós. E além de estarmos juntos em momentos de dificuldades, de crise, também nos associamos em projetos estratégicos, porque o tema da malha ferroviária interessa para os nossos estados, que estão aqui mais distantes do grande polo, né, mais adensado do país, a região sudeste, onde está boa parte da indústria. Você tem boa parte do desenvolvimento do agronegócio no centro-oeste. Os nossos estados continuam sendo muito relevantes, mas a dimensão e a extensão dos territórios no centro-oeste, a indústria no sudeste, fazem com que as atenções em termos de investimentos logísticos, especialmente na questão ferroviária, estejam centrados lá. Então, se nós não nos unirmos para defendermos conjuntamente o que nos interessa junto à União, nós vamos ficar completamente para trás nesse processo. Então, eu estive aqui numa reunião junto com o governador Jorginho e também integrada aos representantes do Paraná, para que nós possamos apresentar de forma coordenada, associada, o que nos interessa em termos de malha ferroviária para a União, que é o poder concedente, e entendemos que não é o caso de fazer a renovação com a atual concessionária da malha ferroviária e que nós possamos fazer uma nova licitação, uma nova concessão e que esteja presente ali os investimentos necessários para que a gente possa ter o desenvolvimento do modal ferroviário atendendo, né, as vocações dos nossos estados. Eu tenho muita convicção de que essa cooperação entre os nossos estados vai fazer a diferença para que a gente faça ser enxergado em Brasília o que interessa realmente para os nossos estados. Última pergunta. O que a gente precisa para o Brasil dar certo? Como é que o senhor vislumbra
vislumbra o futuro do Brasil diante do cenário que a gente se encontra hoje? Somos um país de dimensões continentais, 200 milhões de pessoas, né? Com todos os desafios que a gente tem socioeconômicos. Temos também universidades que se destacam, inovação que consegue apresentar para o mundo muita coisa boa. Formamos profissionais que acabam, né? Eu fico muito admirado quando a gente faz às vezes missões internacionais e vai no Vale do Silício, na Califórnia ou em Nova York, conversa com as grandes empresas de tecnologia, estão lá brasileiros, cientistas brasileiros formados no Brasil, dando contribuição lá fora de maneira destacada. O Brasil tem muito potencial. A gente precisa destravar algumas peças que acabam gerando dificuldade para o funcionamento da máquina pública, o custo da máquina pública. O país tem um problema de sustentabilidade fiscal, a gente gasta mais do que arrecada, se a gente não tiver esse equilíbrio, os juros são pressionados, se os juros estão maiores, o governo passa a disputar dinheiro com o mercado, dinheiro que deveria estar sendo crédito no mercado para financiar investimentos, acaba sendo drenado pelo governo, porque o governo também está precisando de dinheiro no mercado de crédito para financiar a sua própria dívida. Então, a gente precisa fazer ajustes estruturais na máquina para fazer rodar melhor essa máquina pública, para entregar o que tem que ser entregue para a população, que é educação de qualidade, formação de capital humano, segurança pública, né? Esse é um ponto crítico. Aqui nos Estados do Sul a gente tem uma situação melhor do que o país enfrenta, mas também temos as nossas dificuldades. A gente precisa ser um país que ofereça segurança pública para que a gente forme capital humano bom e retenha esse capital aqui, porque a gente quer que as pessoas queiram viver aqui. Se a gente formar bem as pessoas e elas quiserem viver aqui, o resto vai. E aí, claro, vem parcerias com a iniciativa privada para poder resolver problemas logísticos, a gente falou de ferrovia, tem aeroporto, tem estrada, né, para que toda essa riqueza seja capaz de ser gerada no país circule, né, bem. Então, a gente tem que ter persistência. Né? Não é um governo ou dois que resolvem tudo, mas a gente pode apontar numa direção correta e gerar muito melhor ânimo em relação ao futuro do nosso país. E o primeiro passo é parar de brigar uns com os outros. Né? A gente não tem que brigar uns com os outros, a gente tem que brigar com os problemas. Respeitar quem pensa diferente, conversar, entender os interesses das pessoas. É legítimo que as pessoas tenham interesses diferentes. É o papel do político justamente reconhecer isso, construir consensos mínimos e avançar nas soluções para os graves problemas que a gente tem. Obrigado pela entrevista, governador. Boa sorte, sucesso para o senhor. Obrigado.